O velho ditado dizia que a verdade tarda, mas não falha. O tempo vai passando, meus irmãos, e de fato a gente vai comprovando isso. O que antes era especulações, teoria da conspiração, o próprio Lula, dando uma entrevista ao jornal do SBT, estava debochando das chamadas teorias da conspiração. Ele apontou para a própria orelha e disse: olha, por causa da minha orelha, que está maior, né, o meu orelhão, já disseram que eu sou a quinta versão de mim mesmo. Dizem que eu sou um sósia, que já vou na quinta versão. Essas coisas, se alguém dissesse pessoalmente, ela seria processada. Mas como é na internet, virou terra sem lei, e é por isso que nós vamos regular, doa quem doer. Basicamente essas foram as palavras do Lula, deixando claro que vai censurar as redes, porque é nela que a gente encontra verdades como essa da Revista Oeste. Uma dica enviada pelo nosso querido irmão Silvio Omar Ramos. E antes era uma especulação que nós já fizemos aqui, e que muitos despertos, antes mesmo de ter internet, já percebiam uma estranha ligação da esquerda com o crime organizado, já que as leis que facilitam a vida do bandido, que infelizmente, essa é a verdade, faz o crime compensar no Brasil, eu não chamo nem de lei particularmente, eu chamo de facilitação do crime, elas são idealizadas lá fora, não é óbvio, existe uma agenda internacional que permite isso, em países chamados de emergentes, como o Brasil, né? Elas são idealizadas lá fora, essa facilitação para o crime, e implementadas pela esquerda, sempre pela esquerda. Então isso nos estranha muito. Como é que figuras públicas podem dedicar o seu tempo a isso, ao invés de realmente melhorar o país, até para o próprio benefício deles próprios, né? Então, como eu já tenho dito aqui para vocês, é preciso conhecer o passado para entender o presente. Essa matéria da Oeste, ela não é recente, é importante dizer isso, né? Quem faz matéria enganando o público é a mídia. Aqui não, até porque nós não precisamos. Essa matéria é um achado e pode ser o elo que muitos estão querendo sobre o porquê o Molusco tem tomado essas decisões, tem ficado do lado de Maduro, que já sabemos agora, pela maior nação do mundo, que é um narcotraficante. Por que alguém que supostamente não teria ligação nenhuma com ele estaria disposto a literalmente entrar na linha de fogo? Porque é isso que o Molusco quer fazer. Veja, essa matéria dizia o seguinte: jornalista acusa partidos de esquerda de ligação com o narcotráfico. Que coisa, né? Uma matéria de 2021, 10 de outubro de 2021. E a matéria seguia dizendo o seguinte: partidos de esquerda da Europa e da América Latina foram financiados com dinheiro do narcotráfico. Denunciou assim a jornalista espanhola Cristina Seguí. A conclusão veio depois de se debruçar sobre o caso envolvendo a prisão de Hugo Carvajal, na Espanha. Ele é ex-chefe de inteligência da ditadura socialista da Venezuela, detido no mês passado nesse caso. Lembre-se que é uma matéria de 2021, 10 de outubro. Ou seja, foi em setembro, né, a prisão dele. Detido em setembro, né, de 2021, o aliado de Nicolás Maduro estava foragido desde 2019. Além de figurar na lista dos mais procurados pelos Estados Unidos por tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Então eu acho muito interessante colocar um ponto aqui, porque quando as pessoas estão vendo a decisão do Trump, né, indo para cima, muita gente está dizendo: ah não, isso é coisa de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo. Tem nada a ver. Quem fala isso, infelizmente, é um acéfalo. É o serviço de inteligência, meu amigo. Inclusive o da Espanha, ó. Cristina Seguí acusa o Centro Nacional de Inteligência, SNI, da Espanha, de acobertar o paradeiro de Carvajal. Segundo as investigações da jornalista, o órgão é controlado por partidos de esquerda que teriam recebido financiamento do narcotráfico latino-americano. O CNI está vinculado ao Ministério da Defesa daquele país. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, faz parte do Partido Socialista Operário Espanhol. Meu irmão, olha as peças do quebra-cabeça. Essa peça estava lá longe, lá no passado. E nós resgatamos para você. A jornalista espanhola está dizendo com todas as letras, aliás, ela disse com todas as letras, lembrando que a matéria é de 2021, o que Trump está reagindo agora. O Trump está reagindo a isso aqui. O tráfico internacional vindo de países latino-americanos. Maduro não é o chefe disso sozinho, entenda isso. Ele faz parte de um esquema muito maior, ele é o ponta de lança. Mas existem outros no núcleo desse sistema maldito que destrói a vida de tantas pessoas. Veja, de acordo com a Cristina, a fuga de Carvajal
contou com a ajuda de brasileiros, entre eles políticos lulistas e personalidades do PT, que viabilizaram um jatinho particular e cirurgias plásticas para auxiliar o fugitivo. Ela afirma que regimes e partidos políticos de esquerda estão ligados ao crime organizado através do Fórum de São Paulo, uma instituição fundada na década de 1990 pelo ditador cubano Fidel Castro e pelo ex-presidente Molusco. E pelo ex-presidente, na época, Luiz Inácio Molusco. O Fórum de São Paulo e todos que estão ao redor do Fórum de São Paulo e que se opõem à ideia da liberdade e prosperidade das pessoas vivem da criminalidade, do tráfico de armas, do tráfico de coisas ilícitas, e do tráfico de humanos, alertou ela em entrevista exibida no Jornal da Record. Um centro de estudos políticos e sociais, CERPES, teria sido criado em Valência, na Espanha, para receber e repassar o dinheiro do tráfico oriundo de países comunistas. Em teoria, o CERPES faturava trabalhos de investigação e de assessoria para esses regimes. Esse dinheiro também foi faturado por Dilma Rousseff e o próprio Molusco, disse assim Cristina naquela época. Com 123 partidos distribuídos em 27 países, figura entre os membros no site do Fórum de São Paulo 5 legendas brasileiras: Partido dos Trabalhadores, o PT, Partido Populista, Atual Cidadania, Partido Comunista do Brasil, PSDB, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT. O primeiro encontro do órgão ocorreu em junho de 1990, na cidade de São Paulo. Na ocasião, 48 partidos de esquerda latino-americanos se reuniram, respondendo a uma convocação feita pelo ditador cubano Fidel Castro e pelo presidente atual, Molusco. Isso é eu que estou colocando. Ela falou aqui ex-presidente, porque a matéria é de 2021. Meus irmãos, eu acho que eu nem preciso falar muita coisa e nem posso. Você deve imaginar que o canal já está perto de ter o seu final. Muitos têm reclamado: Davi, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, faz dias que eu não recebo o vídeo, mas o que está acontecendo, meus irmãos, é que a própria plataforma ela tem limitado esse tipo de conteúdo, porque de fato ela sabe que vão dificultar muito o trabalho das Big Techs. É incerto hoje o futuro. Se tem uma coisa que a gente tinha segurança, era o YouTube. Eu já tenho mais de 10 anos dessa plataforma, uma plataforma muito séria, e muito estável, mas agora ela se tornou instável por conta de quem está aí no poder. O Molusco, repito, afirma o tempo todo, sempre que pode, não perde uma oportunidade, que vai sim censurar. É uma questão de sobrevivência para ele. Você pode imaginar que o Molusco, infelizmente eu tenho que fazer essa comparação, ele é o Trump de esquerda brasileiro. Imagine o Trump sendo de esquerda e imagine ele sendo brasileiro. É o Molusco. Ele tem uma determinação, meu irmão, para realizar essas ideias maléficas, e se você assistir, você procure aí no YouTube que você vai encontrar entrevistas que ele dava, do que ele falava, como ele precisava implementar o comunismo aqui no Brasil aos poucos, E você vê como o cara é determinado, porque uma coisa que ele imaginava há 60, 40 anos atrás, 50, ele foi fazendo as etapas, meu amigo, até chegar no que está hoje, Ele foi fazendo mesmo, não desistiu. Porque na política a gente sabe que existe, essas mudanças de opinião. O cara uma hora é conservador, aí de repente ele passa a ser de uma direita entreguista e depois diz que é de centro, aí volta de novo para o conservadorismo. A gente já viu muito isso, Mas o Molusco, não, ele sempre foi isso aí, O pessoal fala: não, mas existia um Lulinha, paz e amor. Não, mas era porque estava junto com os outros como ele. Os Estados Unidos fazia um bom tempo que não tinha um cara como o Trump. Faz um bom tempo isso. De lá pra cá a gente teve o quê? Barack Obama, Bush, todos caras, membros, descaradamente de sociedades secretas. Então, o Molusco tava mil maravilha porque era o levante máximo à época que ele pegou aí da esquerda mundialmente. Ora, se eu tô dentro, de um grupo que gosta das mesmas coisas que eu gosto, que querem as mesmas coisas que eu quero, não há como haver divergência, O difícil, e você mostra que é um bom governante quando você tem divergência, e mesmo assim você consegue encontrar ali um meio termo, E consegue negociar com essas pessoas, coisa que o Molusco nunca foi, A esquerda por si só, ela sempre foi radical, E aí eu digo a vocês que sempre foi muito estranho para mim, com toda essa tecnologia que está vindo aí, E com a fiscalização pegando tudo agora, vão limitar, por exemplo, tem um projeto de lei aí para limitar em todas as cidades brasileiras
Vai começar, óbvio, por alguns municípios maiores, mas no geral vai ser em todo o território brasileiro. O limite de velocidade de 30 km dentro de cidade, né? Então olha que absurdo, né? 30 km, aquelas avenidas e tal, 30 km. Aí a desculpa, não, porque você perde ali um tempinho, né? 50, eles botaram acho que 30 segundos, 40 segundos por quilômetro rodado, mas o número de, segundo eles, né, de acidentes diminui muito. Aí, em nome de proteger as nossas vidas, eles vão nos multar muito mais e colocar esse tipo de limite. Mas a questão não é nem se isso é certo, a questão é que se eles estão tão tecnológicos para isso, e a gente quando abre, né, um negocinho na nossa porta de casa, para vender coco, para vender picolé, né, dudulícias, como é a moda hoje, não sei nem se vocês conhecem, mas aqui era moda um tempo desse. Vem logo a prefeitura e quer a parte dela. Não, ó, o senhor tem que organizar aí, vem a vigilância sanitária, fecha tudo. Se você não organizar, você precisa de uma varada da prefeitura para funcionar, e etc, etc, etc. Aí uma boca de fumo abre, né? A polícia toda sabe onde é, qualquer noiado que você encontrar na rua sabe onde vende, e a polícia não consegue rastrear o dinheiro que esses caras movimentam ali, porque uma boquinha de fumo, por menor que seja, ela faz 200 mil por semana tranquilo. A menor, né, que está começando. E esse dinheiro simplesmente, não, é porque os caras são ninja. Não, não tem isso de ninja, não. É porque não há interesse, né, de ir atrás disso. Cada vez isso fica mais claro, meu irmão. Qual é a bandeira que esses caras defendem e por que eles estão lá. Não é por mim e por você. A grande verdade é essa. E aí tá uma matéria da mídia, né, feito por alguém fora do país, na Espanha, que está dizendo com todas as palavras, todas as vogais, sílabas e acentos, que o Trump está certo. Que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos já vem investigando isso há tempo. Matéria de 2021, repito. Então 2025, quase 2026, o Trump viu que chegou num limite que ou ele faz alguma coisa, ou ele vai ter o seu país inteiro viciado, porque o poder de compra maior permite, né, obviamente, a pessoa que não tiver responsabilidade com esse dinheiro, ela se autodestruir. Um poder de compra que os americanos têm, meu irmão, a pessoa quiser mesmo se acabar no vício, ela consegue facilmente. Então o Trump está agindo para que isso não aconteça. Então esqueçam, foi fofoquinha, não sei o que, tá contra os países latino-americanos, não é nada disso. A questão é que a esquerda se uniu e hoje são a liderança de muita coisa errada que tá por aí. E eu não vou nem dizer, né? Mas vocês já, pelas próprias matérias, já devem imaginar. É isso. Vou ficando por aqui, meu irmão. Deixa aquele like, você deve imaginar o quanto difícil é hoje publicar um vídeo como esse. Então eu peço, né, em nome do nosso esforço, você nos ajude com um like, com um comentário. É só isso que eu tô pedindo. Tá certo, meus irmãos? Divulgue isso para mais pessoas, elas precisam entender o que você sabe agora. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!